Paz do Senhor, amados irmãos, que bênção, que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas segundo trimestre de 2023, lições da CPAD, que tem esse tema muito interessante, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Ou seja, temos exemplos de famílias que na Bíblia tiveram seus problemas familiares entre todos os membros da família, mas esses desafios, esses problemas foram vencidos com a palavra de Deus, com a presença de Deus, né? Porque a presença de Deus é importante para nós resolvermos todos esses problemas. Não existe como nós resolvermos os problemas familiares sem a presença de Deus e é importante nós pontuarmos isso. Meus amados, nós já chegamos, portanto, na lição de número 2. A lição de número 2 tem esse tema interessante, a predileção dos pais por um dos filhos, ou seja, a preferência dos pais por um dos filhos, né? E de fato isso realmente acontece. Tem um grande estudioso que já não está mais entre nós, professor Isami Tiba, que ele fala sobre isso, né? Ele fala que o tratamento diferenciado entre filhos é uma realidade. Todos nós fazemos isso. E por que que isso é uma realidade? Porque é natural. É natural, segundo ele, porque nós não somos clones. Os filhos não são clones, mesmo gêmeos, como é aqui o caso que nós vamos estudar de Jacó e Esaú, eles eram gêmeos, mas ainda assim tinham temperamentos diferentes, tinham formas de agir diferentes, não é? Então, claro que esse tratamento diferenciado vai existir. O que ele não pode é exagerar, o que ele não pode é causar divisão entre os filhos, que foi o caso aqui, né? Então, nós vamos aprender com isso e é muito importante. Meus amados, você pode acompanhar aí o nosso gráfico esboço, que tem nosso textuário diz: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Então o texto bíblico mostra claramente que existia um motivo pelo qual, né, Isaac amava Esaú, exatamente pelo fato dele ser assim voltado para a caça, ser hábil caçador, né, trazer de repente aquela caça para o pai, né? E ali a comida provinda daquela caça, né? Agradava o pai. Mas aqui o texto continuando diz: mas Rebeca amava a Jacó, né? Evidentemente, ou pelo menos é algo que a gente pode supor, esse amor de Rebeca para com Jacó tem a ver com a profecia que Deus havia falado que o maior serviria ao menor, né? Então, nosso textuário está em Gênesis 25, 28. Nossa verdade prática diz: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles, né? Lembrando aos irmãos, só para nós ratificarmos isso daí, tá, irmãos? Não é que nós tenhamos que tratar com um tipo de preferência, um diferencial, aonde a gente exalte um em detrimento do outro. O que Samitiba diz é que essa diferença existe, ela é natural, porque não somos clones, né? não somos robôs, né? Mas é preciso ter o entendimento que você não deve privilegiar um em detrimento do outro. Esse é o problema, né? Meus amados, a nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis 25, 19 a 28, quando trata exatamente sobre esse assunto. Eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos, né, o nosso gráfico esboço, você já viu aí, mas tem as divisões desse tema. Acho muito importante, irmãos, que nós tenhamos isso em mente, né? Professor, quando você for ministrar a sua aula, tenha tudo isso em mente. Por isso que o gráfico, o esboço, esses gráficos, irmãos, eles funcionam para nós como mapas mentais, né?
que é possível você mentalizar o que vai ser estudado. Então, quando você olha para o gráfico, você entende. Nós vamos estudar nesta lição o plano de Deus para a família, a presciência de Deus, né? No segundo ponto, nós vamos estudar sobre o conflito familiar que existiu nessa família, né? E que pode existir até os dias de hoje entre os filhos, né? E o terceiro ponto, a predileção dos filhos na família, que é o ponto principal, né? É o tema da lição propriamente dito, o fato de às vezes os pais privilegiarem um dos filhos em detrimento do outro, né? Então isso evidentemente gera um problema. Tá? Aí você tem os subpontos, né? O plano divino para a família de Isaac e Rebeca, o propósito presciente de Deus, a esterilidade de Rebeca, o conflito, a luta dos filhos no ventre, favoritismo do casal pelos filhos, Esaú predileto de Isaac, Jacó predileto de Rebeca, e esse problema da predileção dos filhos. Então, a palavra-chave aqui, meus irmãos, é predileção, ou seja, preferência. Preferência. Né? É claro que essa questão da predileção, da preferência, nós temos por várias coisas, né? Nós preferimos uma cor em detrimento da outra, né? E às vezes podemos preferir uma pessoa em detrimento da outra. Quando chega na questão dos filhos, isso é mais complexo, porque embora o tratamento possa ser diferente de um para outro, mas não deve haver predileção no sentido de amar mais a um, dar atenção mais a um do que a outro, né? Então, o tratamento precisa, melhor dizendo, o amor precisa ser igual para todos, né? Visto que Deus os ama a todos, né? Ele não tem predileção por uns em detrimento do outro, né? Estou falando dos seus filhos, de fato, tá bom? Então essa palavra-chave vai permear toda a lição e é muito importante nós entendermos isso. Meus amados, o primeiro ponto aqui fala o plano de Deus para a família e a sua presciência. Antes de tudo, mas já entrando nesse assunto, porque diz aqui, né, que o plano divino para a família de Isaac e Rebeca fazia parte de um plano maior de Deus. Nós já temos falado aqui que tudo isso, né, faz parte do plano da salvação de Deus para a humanidade. Quando o homem pecou, né, falamos isso no vídeo passado, quando o homem pecou, é claro que Deus, né, fez a promessa de que enviaria aquele que, o descendente da mulher que esmagaria a semente, a serpente, né? Mas aí, claro que isso deveria ser por meio de uma família humana, porque se tratava ali do Cristo, se tratava ali do Senhor, né? Na sua forma gloriosa. Aí você tem a questão da encarnação do Verbo. E isso tinha que ser através de uma família, né? Mas veja que isso passou muitos anos até se concretizar. Porém, tinha que iniciar. E Deus inicia com uma família para fazer desta família uma grande nação. E aí você tem a nação de Israel. Então Deus começa com Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos, né? Das 12 tribos, a tribo de Judá, de onde veio o Messias, de onde veio, inclusive, também os outros reis, o próprio Davi. Então, Davi, ele vem como aquele a quem Deus disse que daria um sucessor eterno, né, ao trono de Davi. Aí você tem Cristo como sendo o filho de Davi, né, nascendo ali no seio de uma família judaica, né? Ou seja, de uma família que veio dessa descendência de Abraão. Então, preste atenção como o plano é impressionante, é um plano amplo, né, de Deus, né? E é claro que isso está refletido também na nossa família, porque através de Abraão
a palavra de Deus diz, né, através da descendência de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, tá bom? Então, esse ponto, professor, é importante nós frisarmos, né? Nós colocarmos em evidência, tá? A outra coisa que eu acho importante, professor, nós falarmos a respeito, tem a ver com a questão cultural, tem a ver com o contexto histórico, com o contexto cultural, com o contexto social. Por que isso? Porque isso está acontecendo, né, esse fato que nós estamos a estudar aqui, está acontecendo em uma sociedade patriarcal. E eu não quero aqui fazer porque às vezes, né, pegaram essa parte do patriarcado e olharam apenas o lado talvez negativo, né, que exista, e já foram para outro lado, né, sendo que a questão do patriarcado, a questão de ter um pai, porque na verdade a ideia de um pai é a ideia do homem como cabeça da família, como cabeça da mulher, que foi algo que foi instituído por Deus. Mas a gente entende pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus, que isso não quer dizer que o homem tenha que ser um ditador, tenha que ser alguém que abuse do seu poder, da sua autoridade, não é? Contra a sua esposa, contra os seus filhos. Negativo, não é nada disso que a palavra de Deus está a ensinar. Mas está a ensinar que o homem é um cabeça, né? Então a sociedade patriarcal, né, daqueles grandes homens, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, né, o próprio patriarca Jó. Então tudo isso ali, claro que está colocando esses homens como líderes, como o pai, como o cabeça, como o chefe, como o provedor. Então essa liderança tem a ver com uma liderança sim material, porque eles eram homens trabalhadores, eles eram homens, né, que começaram o seu trabalho, o seu negócio, digamos assim, se desenvolveram. O próprio exemplo de Jacó, né, é um exemplo interessante, quer dizer, ele saiu fugido, né, mas começou lá com seu tio, foi crescendo, até formar sua própria casa. Porque quando a gente fala de casa, irmãos, na Bíblia, no sentido patriarcal, nós estamos falando ali de um pequeno clã, né? De uma pequena tribo, de uma pequena forma de governo, que eles não respondiam praticamente assim a nenhum rei, né? a algum reinado. Eles eram, né, a sua própria forma de governo. Tá bom? Então isso é importante nós entendermos. Está falando de uma liderança material, está falando de uma liderança social, porque ele era o cabeça de todos, ele era aquele que protegia todos, ele era aquele que cuidava de todos, não é? E claro, a liderança espiritual, daí a bênção, daí a importância da bênção, né? Do patriarca abençoar o primogênito, que era o primeiro filho. Isso era uma regra, isso era uma lei. Mas nós sabemos que Deus, ele não está sujeito às leis humanas. Então vai ter momentos que Deus vai se inverter a ordem das coisas, porque ele é soberano, então ele age como ele quer, da forma como ele quer, que é o caso aqui que nós estamos a estudar, né? Então é importante, professor, nós temos esse pano de fundo histórico, cultural, tá bom? Você pode pesquisar, ver mais coisas a respeito disso daí, tá bom? Então, é claro que Isaac e Rebeca eram a continuidade desse plano de Deus para com Abraão, de fazer dele uma grande nação. Mas aí, né, já tem aqui o primeiro entrave, que é exatamente um problema que vai se repetindo, né, inclusive com a Sara e Abraão. Nós estudamos isso na lição passada, né, quando eles
tinha uma impossibilidade de gerar filhos, né? Mesma coisa acontece aqui com Rebeca, já que tinha esse problema da esterilidade, né? Mais uma coisa que nos chama a atenção aqui, irmãos, e eu acho que isso é algo para a gente pontuar mesmo, tá? Porque é uma lição para nós, é o fato de que nós sempre podemos aprender com o erro dos outros. Sempre podemos aprender, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque penso eu, digo eu, não o Senhor, isso são as minhas conjecturas, mas eu penso que tem um apoio bíblico nesse sentido, porque é impossível que Isaac não tenha tomado conhecimento de toda a vida do seu pai Abraão e da sua mãe. Então é claro que ele sabia que Abraão teve um filho, não é, com a escrava, no caso, para gerar a continuidade, mas não era esse o filho, né, da descendência que Deus queria. Então ele sabia disso, do problema da esterilidade da sua mãe, né? Mas é interessante, meus irmãos, que ele não segue o exemplo desastroso do seu pai, né? Ele não faz a mesma coisa. Ele poderia fazer. A gente sabe que dentro do contexto cultural era normal se fazer isso, né? Mas ele não faz isso. O que é que ele faz, irmãos? Ele vai orar por sua esposa, por Rebeca, para que Deus lhe abra a madre, né? Que coisa interessante isso, né? A gente pode aprender com o erro dos grandes homens do passado, né? No caso ali, Isaac, filho de Abraão, certamente aprendeu que o exemplo do seu pai de tomar uma das mulheres, de seguir aquele costume, não é a forma correta. Por isso que nós devemos entender que a caminhada do povo judeu para a criação da nação judaica envolve fé, não é? Deus permite esses entraves, essas dificuldades, esses desafios, que é o que nós estamos estudando na lição, para que a nossa fé seja acrescida, né? Para que a gente aprenda a confiar no Senhor. O Isaac aprendeu a confiar no Senhor, né? Então ele ora a Deus, né? E Deus de fato lhe abre a madre. Nós temos um ponto interessante aqui, o propósito presciente de Deus, quando mostra que Deus já sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó, né? Mas o que eu vejo aqui é o que a palavra de Deus mostra, né? Por que Deus inverte a ordem das coisas? Porque Ele conhece a estrutura humana, Ele conhece toda a trajetória humana de cada pessoa. Então Ele sabe o que cada pessoa vai responder em relação ao próprio Deus, em relação às propostas de Deus, em relação às alianças de Deus, porque Deus tinha uma aliança com Abraão, né? E Ele tinha uma aliança com Isaac. E vocês sabem, como falamos de uma sociedade patriarcal, então o primogênito era quem herdava, né? Herdava todo o poder, herdava toda a herança, aliás, dupla herança, né? Vocês sabem disso, é bom pontuar isso, dupla herança. E por causa disso, Deus sabia que o próprio Esaú trocaria o seu direito de primogenitura. Era um direito dele, né? Deus sabia disso. Mas aí ele inverte a ordem das coisas, dando esse direito de primogenitura para Jacó. Embora a gente sabe que Jacó não era ainda aquela pessoa, como nós podemos dizer, ele era aquela pedra bruta que ainda precisava ser talhada pelo Senhor. Eu gosto muito da história de Jacó, inclusive tem um esboço de um livro que ainda não concluí, eu quero muito concluir, porque fala dessa nossa luta com Deus, né? Quando Jacó encontra-se com aquele anjo no Val de Jaboque, talvez achando que era um dos irmãos,
um dos enviados de Esaú, do seu irmão, ele está lutando. E não adianta nós espiritualizarmos aquilo ali, não. Foi uma luta real, foi uma luta corporal, foi uma luta física. E o que é que simboliza aquela luta para nós, irmãos? Simboliza o fato de que muitas vezes nós estamos andando com os nossos próprios pés, isto é, segundo a nossa própria vontade, sendo que Deus tem um plano para nós, ou seja, Deus havia escolhido sim Jacó para que o maior servisse a ele. Deus estava invertendo, mas ele também precisava trabalhar na vida de Jacó. Por isso que na sua caminhada, né, até chegar a Labão, ele tem no deserto visões de anjos subindo e descendo escadas, né? Depois que Deus faz grandes coisas com ele lá, abençoa grandemente ele lá com Labão, ele sai, né? E Deus vai ao encontro dele no Vale de Jaboque. Eu acho muito linda esse encontro, porque mostra dois momentos no caráter de Jacó que Deus precisava transformar. Eu nunca havia falado sobre isso em nenhuma dos meus vídeos, mas eu estou falando agora porque é muito interessante como Deus trabalha. Ou seja, enquanto ele está lutando com o anjo, com aquele ser espiritual, ele não sabia, evidentemente, provavelmente os teólogos dizem que ele achava que seria um dos homens de Esaú e ele está lá lutando, porque ele ainda não tem o conhecimento pleno de Deus, né? De como Deus age, de, por exemplo, o sentido de Deus se materializar em um anjo, ou o anjo se materializar de forma que ele possa parecer com um ser humano e de repente eles estão ali naquele embate. Mas houve um momento naquela luta, porque é aí que é a virada de Jacó, por isso que eu digo que Deus tinha a razão mesmo em escolher Jacó, né? Você vê que ele está lutando ali, uma luta corporal com o anjo, tá? Mas chega um momento que ele percebe que aquele homem ali, aquele anjo, não era um inimigo e não estava ali para destruí-lo, para matá-lo. Então, aquela luta, por isso que eu chamo de dois momentos, né? A luta inicial era a luta de resistência, porque ele estava resistindo a Deus. Lembra? Deus estava ali para abençoá-lo através do anjo, mas ele estava resistindo a Deus. E isso é lindo, irmãos. Quantas vezes nós não estamos lutando contra Deus? Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar bênçãos, Deus quer nos ajudar, Deus quer moldar o nosso caráter, mas nós estamos lutando contra Deus, né? Até o momento da virada. Porque quando há aquele cair da consciência, então o que é que acontece? Ele já abandona a ideia de querer subjugar, de querer vencer aquele ser, ele já atraca na perna dele, né? Na linguagem do MMA seria um armlock, né? Ele agarra ali a perna do anjo e diz: eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares. Veja que muda o panorama da luta. Enquanto a primeira fase da luta era uma luta de resistência, agora a luta passa a ser de insistência, porque ele estava insistindo pela bênção do Senhor. É assim que deve acontecer conosco. É assim que deve acontecer na família, né? Às vezes a coisa não está muito bem, porque ele estava indo lá para reconciliar-se com seu irmão Esaú. Então, a coisa não está indo muito bem e a gente está lutando contra Deus e Deus está mostrando: eu quero te abençoar, mas você está lutando de maneira errada. Você tem que lutar insistentemente, você tem que lutar pela minha presença, você tem que lutar pela minha bênção, né? E aí o anjo abençoa. Irmãos, é muito bom esse texto de Jacó lutando com o anjo, tá? Então Deus sabia de todas essas, esses fatos que aconteceriam com esses dois jovens, com esses dois homens, com aqueles que seriam a continuidade da nação de Israel, né?
Esaú tinha sim a primogenitura, era direito dele, mas ele vendeu a primogenitura, né? E o escritor de Hebreus nos chama a atenção quanto a isso, porque de fato nós não podemos vacilar quanto à grande salvação que Deus nos deu. Então, professor, não esqueça do texto de Apocalipse. Nós não podemos negociar, nós não podemos vender, nós não podemos transferir. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Isso é uma realidade que tem que ficar claro em nossa vida, tá? Então, meus amados, tem aqui um texto, por isso que é muito complicado, né, falar sobre essa questão de determinismo, né? Porque, por exemplo, olha, ele diz aqui, devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, é verdade. Isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Mas uma pergunta, será que Deus não determina de acordo com a resposta da pessoa? Isso é algo para se pensar, né? Creio eu que é possível Deus determinar de acordo com a resposta da pessoa. Por exemplo, alguns se confundem naquela parte lá. E Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu? Por quê? Porque Faraó já estava predisposto a ter o seu coração endurecido e Deus acelerou o processo do mesmo jeito que ele diz lá no Apocalipse. Quem é santo, santifique-se. Mas quem é injusto, continue fazendo injustiça. Quem é sujo, continue a sujar-se. Já falamos sobre isso aqui. Ora, Deus não está mandando ninguém se sujar. Ele está dizendo que se há essa predisposição, se é esse o desejo da pessoa, se não há retorno, se a pessoa não quer, como a porca lavada que se lava, se limpa ela e depois ela vai para a lama, como o cão que vomita e depois bebe o próprio vômito, então Deus está deixando o homem entregue às suas paixões, né? Então, nesse sentido, há esse tipo de determinação de que baseado na resposta de cada pessoa, tá bom? Meus amados, vamos lá. Segundo ponto aqui, nós temos a esterilidade de Rebeca, o conflito familiar, né? E aqui é aquela parte que eu acho que todos nós podemos pontuar também, porque é algo conhecido dos irmãos, né? A questão da esterilidade de uma mulher era algo problemático, porque além dos problemas sociais que existiam, né? Da mulher se achar privilegiada, porque de fato naquela época uma das digamos assim, funções mais importantes da mulher era a procriação. Isso é fato, né? E a procriação era tida como uma bênção divina, como é de fato, né? Porém, quando acontecia de uma mulher não poder procriar, e aí a relação também é feita. Bom, se a mulher é abençoada, ela pode procriar, porque ela é abençoada, não é? Mas se ela não pode procriar, então significa dizer que ela não é abençoada. Esse era o pensamento da época. Esse era o pensamento vigente, né? Então é importante que isso só nos mostra o quanto de fato Isaac tinha um amor realmente verdadeiro por Rebeca. Porque ele não tem a atitude de tomar outra mulher como fez seu pai Abraão. O que é que ele faz? Ele vai orar. Esta foi a atitude correta de Isaac, porque inclusive havia leis que até, né, de certa forma, apoiava o repúdio por parte do esposo em relação à mulher, né? Repudiar a mulher, porque já que ela era tida como amaldiçoada, ela não era abençoada, né? Aí os homens poderiam repudiá-la. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, eu acho que essa é a parte prática que nós devemos colocar na nossa mente, é como Deus age. Veja que
essas pessoas que tiveram esses problemas foram as pessoas que tiveram filhos e filhos abençoadores. O Isaac veio de uma situação assim, de uma impossibilidade, né? A mesma coisa acontece com os outros seus filhos. A mesma coisa acontece, por exemplo, com Samuel, cuja mãe não podia ter filho, né? E ela era repudiada não pelo esposo, mas pelas outras esposas, né? Mas o que ela faz? Ela vai derramar a sua alma diante do Senhor e Deus lhe dá um filho abençoado, no qual ela consagra ao Senhor, né? Que é Samuel, um dos grandes profetas da nação judaica, fazendo ali a transição, né, entre a parte dos juízes, que ele é considerado também um dos juízes, para o profetismo, né, de Israel. Então, veja como Deus trabalha dentro dessas impossibilidades, né? Meus amados, em relação ao conflito, né, a Bíblia mostra. Porque quando Deus resolve, então, abençoar a Rebeca com essa bênção, né, de poder gerar, de poder procriar, a Bíblia também mostra que essa bênção vem em dobro, porque ela agora está grávida de 2 filhos, né? São gêmeos. Mas a Bíblia mostra que havia um conflito já, né, entre eles, né? De repente um ali batendo, dando cotovelada, dando pesada no outro, né? Havia esse tipo de sentimento da sua mãe em relação aos filhos. A prova é que até no nascimento, né, parece que ele vem segurando no pé do outro, né? Mesmo sendo Esaú o primeiro a nascer, aí o direito de progenitura também está valendo, que não dava para nascer 2 de uma vez, é claro, né? Um após outro, isso é natural, estou só dizendo aqui para pontuar, mas aí, sendo ele o primogênito, né? Esaú seria de fato aquele que seria abençoado, mas Deus tinha planos maiores, é o que diz Gênesis 25, 23, aonde Deus fala que ali no ventre de Rebeca havia 2 nações, né? 2 povos, aonde diz que o menor, né, dominaria sobre o maior, né? Então isso está falando da nação de Israel, que mesmo pequena, do jeito que mesmo com as suas falhas e debilidades, porque a relação de Israel até hoje, quando se trata de Jesus, é uma relação conturbada, é uma relação de rejeição, a verdade é essa, não é? Com exceção dos chamados judeus messiânicos, que aceitam a Cristo como Messias, a maioria, né, da nação de Israel, dos seus líderes, consideram Cristo como se fosse um falso profeta ou algo dessa forma, né? Mas Deus tem um compromisso, né? Aquele compromisso, digamos assim, corporativo com toda a nação, e eu sei que no tempo certo Deus vai restaurar aquela nação a essa comunhão com Cristo que eles mataram, que eles assassinaram, né? Foram responsáveis, digamos assim. Então, meus amados, isso já estava profetizado. É claro que aí esse fato de ser 2 filhos, de um ser o primogênito, desse que era o primogênito, seguir digamos assim, o costume da época, né? Ser o protagonista do costume da época, o seu pai, Jacó, claro que vai apoiar mais a ele, né? Em detrimento do outro. Porém, o outro, a profecia que foi dada para a Rebeca, já dizia que ele seria aquele que iria reinar, né? Eu fiz aqui, irmãos, uma pontuação que eu gostaria que vocês comentassem ou
Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre essa questão dessa predileção, né? Que a gente sabe, Jacó tem predileção por Esaú por causa da primogenitura e, evidentemente, Rebeca tem predileção por Jacó, né? Por causa dessa parte da profecia, tá? Então, meus amados, eu queria pontuar isso aqui com vocês, né? São duas ideias interessantes, né? Que talvez a gente possa chegar num denominador. É possível que Rebeca tenha dito a Isaac sobre Jacó, no sentido de que ele seria aquele que reinaria sobre Esaú, ou seja, que seria ele o herdeiro da primogenitura e não Esaú? É possível que ela teria dito a ele, né? Isso é um questionamento. Se ela disse a ele, se Rebeca disse a ele, pode ser que ele tenha ouvido, mas não tenha aceitado. Eu não sei se tem algum texto que mostra isso. Se vocês tiverem alguma referência, seria bom também nos ajudar aqui para a gente tentar entender, né? É possível que ele tenha ouvido dela isto, mas não tenha aceitado, já que a decisão sempre é do patriarca e a ideia sempre será seguir o costume tradicional familiar, né? Então, se for esse o caso, é possível que ele sabia, mas ele não queria, porque ele queria que fosse de fato o filho primogênito dele, ou seja, Esaú, para reinar, né? Mas é possível que Rebeca também não tenha dito nada, sabendo que provavelmente Isaac não aceitaria, né, essa ideia de Rebeca, já que aí entra aquela questão, né, patriarcal que nós estamos falando. É o pai, é o patriarca quem decide de acordo com os costumes, né? Seja como for, meus amados, o fato é que Deus fez assim uma trajetória grande, né? E Deus até permitiu, eu não estou dizendo, porque nós vamos estudar aqui, que Deus não estava dizendo para Rebeca tomar aquelas atitudes. Por exemplo, enganar ao seu esposo, né? Fazer um cozido, colocar ali um pelo de lã sobre o braço de Jacó para que ele enganasse o seu pai, né, visto que Esaú era peludo, né? Deus não mandou que ela fizesse isso, né? Mas isso também tudo estava dentro do plano de Deus, né? A prova é que Deus vai tratar depois com Jacó nessa caminhada dele, nesse exílio dele lá para a terra do seu tio e especialmente quando ele retorna, né? Que foi o que eu falei aqui em relação ao val de Jaboque. Tá bom, irmãos? Então isso é muito importante nós pontuar. Meus queridos, para nós encerrarmos aqui o problema da predileção por filhos na família, né? Então, nós temos aqui Esaú, o filho primogênito, o filho predileto de Isaac. Ele, segundo o nosso comentarista, demonstra fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que ele trazia a carne do campo, né? Ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Aqui nesse caso, o nosso comentarista está realmente apontando que Isaac sabia dessa profecia, não é, irmãos? E aí é mais complicado, né? Porque se ele sabe da profecia, mas ele não quer aceitar, aí é mais complicado ainda, não é? Por isso que nós dizemos que entra um pouco dessa parte do orgulho, né? Da questão do patriarcado em si, né? Porque evidentemente
É possível até, são conjecturas, tá, irmãos? Já que Deus falava com esses homens, não é? É possível até que ele talvez pensasse isso. Deus não falou para ele, falou para a esposa. Então, provavelmente fosse talvez um delírio da mente dela, né? Isso são conjecturas, nada que a gente vá se atrapalhar em relação a isso. Então, é claro que ele continua com a sua ideia de dar a primogenitura para o seu filho, né? Sendo que não era esse o desejo de Deus. E Rebeca tem essa predileção, né, por Jacó. Então ela cria tudo isso, ela cria toda aquela trama, né? E aquela trama vai causar um problema grande, porque quando Esaú sabe do que aconteceu, né, evidentemente, irmãos, a gente pode dizer que Esaú era um homem de guerra, de batalha, né? E Jacó não era um homem de guerra, né? Então é claro que até numa briga, numa luta, né, muito provavelmente Esaú levasse vantagem, visto que ele também estava irado. Então, com certeza poderia acontecer isso, dele querer matar o seu irmão. Aí o que acontece? Um exílio. Jacó vai para longe, vai para distante, né, do seu pai, da sua família, dos seus irmãos, da sua mãe, e ele passa por todas aqueles problemas que nós já conhecemos, né? Então, meus amados, a gente precisa entender isso, né? Aqui no ponto 3, o último ponto, ele fala sobre essa predileção, né? Essa predileção dos dois, tanto de Jacó quanto de Esaú, né? O pai tendo um como predileto, a mãe tendo outro como predileto, gerou problemas sérios na família, né? E é claro que isso é um exemplo para nós a não ser seguido, porque o exemplo bíblico é que os pais amem seus filhos, né? Não deixe eles se entristecerem quando forem, por exemplo, chamados à disciplina, né? As cartas pastorais falam sobre isso, né? Então, é importante que não haja esse tipo de predileção na família, embora, volto a dizer o que disse Isamitiba, há uma probabilidade, isso é natural, de ter um tratamento diferenciado, mas não quer dizer que o amor é diferenciado, né? Amamos mais a um em detrimento do outro. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, meus queridos, nós encerramos aqui esta pequena aula e eu espero que você possa fazer os seus comentários, divulgar o nosso trabalho, pegar aí os gráficos que temos colocado, tá? De forma que Deus abençoe grandemente as nossas famílias, porque de fato nós estamos passando por tempos difíceis, né? Tempos realmente tenebrosos, onde a família é duramente atacada e o que precisamos cada vez mais é de nos fortalecer em Cristo Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, dê uma escola dominical abençoada e um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém.